ação do teu Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãos. Boa noite. Amém. Está fraco um pouquinho? Boa noite. Pronto, começou a melhorar. Bênção demais, né? Tempo gostoso de adoração, da gente celebrar o Senhor, cantar, salmodiar Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e pela a forma como Ele tem nos abençoado, nos assistido. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia, e mesmo assentados, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu quero ler o verso 36 e o verso 37. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, o verso 36 e 37. Amém? Está escrito assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Vamos todos juntos agora? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Amém. Pai, está diante de nós a tua palavra e mais uma vez recorremos ao Senhor, à tua direção, a forma, Deus, extraordinária como o Senhor usa dela para falar conosco. E como servo do Senhor, como igreja do Senhor, nós nos inclinamos agora diante da tua palavra e rogamos para que o Senhor, em nome de Jesus, fale de uma forma muito particular, muito pessoal, muito individual com cada um de nós, por meio dela. E assim seja, para a glória, louvor e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, anos 80, anos 90, por aí, na minha adolescência, não faça conta, por favor, tá? Era muito comum, nas tardes de domingo, as famílias brasileiras, quase todas, estarem sintonizadas com seus televisores no programa de Silvio Santos. Era um programa de auditório, naquele tempo muito direcionado ainda a essa faixa etária de crianças e adolescentes. E havia um quadro muito interessante. No meio do auditório, aquele apresentador chamava uma criança, escolhia uma criança e trazia para próximo a ele, e próximo a ele tinha uma infinidade de brinquedos, e ele pegava essa criança, colocava numa cabine, que ele dizia que era um foguete, e ali a criança colocava um fone no ouvido, e ela não tinha mais visão de nada do que estava acontecendo no palco, não sabia mais quais eram os brinquedos, e também não conseguia ouvir ninguém, nem o interlocutor, nem a plateia. Ela não conseguia ouvir nada, apenas uma luzinha estava diante dela, e ela tinha um botãozinho que ela tinha que acionar, e a brincadeira era, o apresentador dizia: você quer levar esse copo para sua casa como presente? Quando a luzinha acendia, ela só tinha que dizer sim ou não, era só isso só. Mas o interessante é que aquela brincadeira era tão envolvente, que não somente quem estava no auditório, mas eu lembro que nós, que estávamos em casa, vivia a emoção, a experiência da brincadeira, porque de vez em quando o apresentador dizia: você quer trocar, por exemplo, a sua bicicleta por esse espanador? Aí o auditório todo dizia: não, não, não.
Mas a criança não estava ouvindo, ela estava com fome lá, ela estava tudo às cegas para ela. E ela só tinha que, quando a luzinha acendesse, a luzinha vermelha acendesse, ela só tinha que dizer sim ou não. E aí ele dizia: você quer trocar a sua bicicleta por esse espanador? Aí o auditório: não, não, não. E a gente em casa no sofá gritava: não, 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 desesperado. E às vezes a criança dizia sim, a gente E assim ele ia nessa dinâmica de brincadeira. Às vezes a criança fazia boas escolhas às cegas, às vezes no final ela trocava de fato, às vezes um bom patins, às vezes trocava uma bicicleta, às vezes trocava um videogame por uma peteca, por exemplo, né? Por uma bonequinha mais simples possível. E via de regra, ele não era brincadeira, era a regra do jogo. O que terminasse, o último prêmio era aquilo que a criança levava. E a gente de casa, eu lembro que quantas vezes eu via que a criança perdeu um bom brinquedo e eu ficava de cá, bem que ele podia dar a bicicleta, bem que ele podia ter compaixão e ter dado o presente melhor, mas era a regra do jogo. Por que é que eu trouxe isso para a geração da minha idade? Com certeza lembrou aí da brincadeira. Mas é que aquela forma de brincar me ensinou que, independente da faixa etária minha e sua, a gente tem algumas coisas que a gente consegue entender qual o valor que ela tem. É tanto que quando a criança saía com um brinquedo muito humilde, muito simples, a gente de cá dizia: puxa, rapaz, perdeu o melhor, trocou por algo que era muito mais caro, muito mais valioso, e ela nessa saiu perdendo. Mas quando a criança, por outro lado, terminava a brincadeira e tinha feito uma boa escolha, e a gente lembra que o apresentador ainda tentava enganar: olha, você ganhou isso aqui. Aí o auditório dizia: não, não foi isso não, foi aquilo ali. Até que ele dava o brinquedo realmente que a criança tinha ganho, e que às vezes era um bom brinquedo. Por que é que eu estou tomando como base isso para mim e para você nessa noite? Para que a gente entenda que a pergunta de Jesus, ela deve ferver na minha e na sua alma todos os dias. Aliás, só para título também de orientação e de introdução, é muito bom que a gente comece a pedir a Deus discernimento e sabedoria na hora que a gente está lendo a palavra de Deus. Porque existem textos na Bíblia que a gente pensa que é para os outros. Às vezes a gente faz a leitura da palavra de Deus de uma forma muito seletiva. Aquilo que eu acho que cabe para mim, que é bom para mim, então Deus está falando comigo. Mas aquilo que eu acho que é uma palavra tipo de evangelismo, uma palavra mais dura, mais incisiva, que coloca alguém na parede, a gente acha que é sempre para o outro. Por exemplo, esse texto. Quantas vezes eu ou você não já usou esse texto que nós lemos para confrontar alguém dizendo: olha, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma forma que muitas vezes a gente utiliza um verso desse para apertar alguém, e a gente acha que a Bíblia, quando ela está descrevendo sobre isso, ela está falando com o outro, e ele não está falando comigo. Da mesma forma como eu e você muitas vezes usa aquele versículo dizendo: olha, Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Então a gente fala para o outro, e a gente não olha muitas vezes o contexto, que aquilo é Deus, é Jesus falando para a igreja. É uma palavra para nós, não é para os outros, não é para descrentes, é para os crentes. E se você for pegar aqui no verso 34, você vai ver que tem sim uma multidão com Jesus, mas Jesus agora não está falando somente para a multidão, ele está falando também para os seus discípulos. Então entenda que essa palavra não é uma palavra que eu e você devemos tomar posse dela para sair por aí dizendo sim, que de fato é isso que Jesus está dizendo, mas ela não é sobre os outros somente, ela é sobre a minha vida e a sua vida. E aí talvez a sua primeira pergunta fosse assim: mas não tem cabimento, se eu já sou um salvo, se eu já aceitei a Jesus, se eu já o tenho como Senhor e Salvador da minha vida, não tenho mais como perder isso. Uai, mas Jesus está falando de que
Como pode um homem fazer tal escolha? Como pode alguém ganhar o mundo inteiro e perder essa alma? De que vale isso? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês dentro desse texto é para poder eu entender pelo menos duas coisas que Jesus fala de forma distinta e que é o centro, talvez, do fundamento dessa pergunta de Jesus. A primeira coisa que ele fala é de que vale ao homem ganhar o mundo. O mundo. E aqui eu preciso entender do que é que Jesus está falando. De que mundo é esse? Porque basicamente nas Escrituras você vai encontrar 3 formas da Bíblia referir-se a mundo. Existem 3 maneiras, 3 tipos de mundos distintos, diferentes. O primeiro mundo é o cosmo, é esse universo criado por Deus, visível e invisível, conhecido e desconhecido. Esse mundo tangível e não tangível, que faz parte de toda a criação de Deus, e que por muito que o homem tente adentrar, pesquisar, se aprofundar nele, ele ainda não vai saber a profundidade de todo esse universo da criação de Deus. Nós somos muito limitados para alcançar tamanha sabedoria. É por isso que o apóstolo Paulo, quando descreve na sua carta aos Romanos, ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos, quem conheceu a mente do nosso Deus? É impenetrável, é insondável, não tem como a gente imaginar, com toda a tecnologia já disponível, a gente adentrar a esse universo criado por Deus, que a Bíblia chama de mundo, descrito lá em João 1, verso 1, 2 e 3, versículo 3, falando sobre isso, ele diz que esse mundo, esse universo, foi criado por Cristo Jesus, porque foi Ele quem fez todas as coisas, Ele é o princípio de tudo isso, tudo só veio a existir por conta dEle. É sobre esse mundo que a Bíblia está falando, esse primeiro mundo, esse universo, esse cosmo. Mas tem um mundo também que a Bíblia fala para mim e para você, chamado humanidade, pessoas, que é diferente já desse cosmo. É um mundo descrito em João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele está falando aqui de um mundo, pessoas, da sociedade, dessa criação de Deus chamado homem, mulher, dessa bênção, né, que foi a coroa da criação de Deus. E aí esse amor de Deus sendo expresso em João 3,16, está falando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se você quiser entender melhor João 3,16, é só trocar a palavrinha, não que você vai mudar a Bíblia, mas é só quando você lê João 3,16, você cita o seu nome em vez da palavra mundo. Então você vai dizer, porque Deus amou Levi de tal maneira que deu o seu filho. Não é sobre o mundo, criação, cosmo, universo, é sobre pessoas. Mas também a Bíblia vai tratar comigo e com você sobre um terceiro mundo. E esse mundo agora é exatamente essa ideia de concupiscência, de pecado, de lascívia, essa prática pecaminosa que distancia esse homem, esse segundo mundo, de Deus. É um mundo onde aquilo que ele enaltece, aquilo que ele destaca, aquilo que é virtude para ele, é exatamente oposto àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se realiza. É um mundo que por natureza é contrário à natureza de Deus. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então ele está falando sobre prazeres, né? Sentimentos pecaminosos, aquilo que a minha alma é atraída a fazer, a desejar, a querer, mas que eu tenho que lutar e convencer a minha alma de que aquilo não vai ser bom para ela,
porque isso vai ferir o coração de um Deus que me ama. Então, esse terceiro mundo. Então, se eu agora for analisar a palavra de Jesus, eu vou começar a descobrir a que mundo ele está se referindo. Porque ele está dizendo assim: não ameis o mundo. Então, esse mundo é o universo? Não, não é sobre a criação. Esse mundo são pessoas? Não é a relação nossa, interpessoal. Esse mundo é concupiscência? Sim, é sobre isso que Jesus está falando. Não seja atraído por esse mundo, pelos prazeres que ele te oferece, que ele te dá. Então, essa é a primeira abordagem de Jesus. Olha, compreenda primeiro o que é mundo. Mas a segunda coisa que ele fala é o seguinte: olha, o mundo ele vai querer fazer uma permuta, uma troca com você, certo? Eu te escolhi para mim, eu te amei, eu te atraí a mim. O meu propósito, desde quando eu te fiz, foi para que a gente caminhasse juntos, foi que a gente pudesse desenvolver uma intimidade, pai, filho. E nessa intimidade, pai e filho, eu vou ainda te dar o privilégio de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, de coisas que você ainda nem imagina que exista. Mas aí, esse mundo cheio de concupiscência, de pecado, ele vai me atrair e ele vai me propor abandonar essa herança por uma troca de um prazer momentâneo. E aí, é onde eu preciso saber que a alma que Jesus está falando, o que é, né? Porque, talvez para mim e para você, muitas vezes que a gente citou esse versículo para alguém como uma proposta de evangelismo, de convencer ou confrontar ela a refletir, pensar sobre aceitar Jesus, mas é exatamente na perspectiva apenas de que ela, se ela não acatar essa reflexão de Jesus, não refletir que melhor é ela estar com Jesus do que ceder para os prazeres do mundo, ela vai para o inferno. Então, quando a gente cita esse versículo, é somente nessa perspectiva. Olha, se você, Jesus está dizendo, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, tu vai para o inferno se você bobear. Não que isso não seja uma verdade, mas eu imagino que se eu entendo que Jesus está falando de um mundo que me atrai primeiro pelos meus prazeres, eu olho para o texto e enxergo, e até na segunda pergunta de Jesus, de que a minha alma ela começa a se perder nessa vida. Não é sobre apenas uma eternidade distante de Deus. É aqui, nessa relação. Talvez por isso é que Jesus está falando essa palavra também para os seus discípulos, para a gente que já tinha comunhão com Ele, que andava com Ele, que já tinha definido a sua vida, que já se dizia cristão. E Ele agora vai dizer: olha, cuidado, muito cuidado, porque não vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que alma que Jesus está falando aqui? A alma, na verdade, é onde reside as nossas emoções, é o nosso psique, é onde eu posso, assim, de uma forma muito simplória, tentar dizer para você que a alma é aquilo que liga o corpo ao espírito, é onde eu consigo ter sensibilidades. A alma é que consegue diferenciar para mim alegria e tristeza, sentimentos que eu tenho de ódio ou de amor. Tudo isso está residindo na alma. É o que vai me dizer se eu estou contente ou descontente, se me faz bem ou me faz mal, se me regozija ou se me entristece. É a alma que produz esses sentimentos, porque é aqui que acontece. E aí a Bíblia fala para mim que quando Deus criou a gente, a mim e a você, lá ainda como pó, como barro, ainda um ser inanimado, era apenas um boneco, sem vida, sem nada, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
É daí que parte o sentimento da alma na gente. E dali Adão então começou a participar de tudo aquilo que era prazeroso a ele, que Deus tinha feito, para que ele tivesse prazer, e esse prazer redundasse em glória, em adoração, em louvor a Deus. De maneira que todo o prazer da minha e na sua vida, que ele não nos leva a de fato se regozijar em Deus, a nos deleitar em Deus, a nos satisfazer em Deus e nos achar completos em Deus, possivelmente são prazeres que estão já atraindo a nossa alma e a gente está negociando com ela. São formas que muitas vezes, direta ou indireta, às vezes percebendo ou não percebendo, a gente vai se distanciando do Deus Criador e vai sendo mais sensível àquilo que esse mundo está me oferecendo, e a gente começa a se deleitar e ter prazer mais nessas coisas do que propriamente em Cristo Jesus. E toda vez que eu vou me distanciando do meu Criador e me aproximando mais desse mundo, eu vou perdendo a minha alma. E entendam, talvez essa palavra ela é muito oportuna, porque ela vai me dando ideia de que o momento que nós estamos vivendo tem sido tão intenso, tem sido tão malicioso, nós temos sido tão bombardeados por tantas coisas que são prazerosas para a carne, que se eu não vigiar a minha alma, ela vai desejar isso e somente isso, em detrimento de tudo aquilo que Deus pode me oferecer. De maneira que, às vezes, a gente pode estar dentro da igreja, participando de tudo, e já perdemos a nossa alma. Porque na tentativa de ganhar o mundo, o que Jesus está dizendo você vai perdendo a sua alma. E como é que eu vou querendo ganhar o mundo? Tem muitas formas dentro da igreja, por exemplo. Eu posso tomar o exemplo, biblicamente falando, para depois falar da gente, de Ananias e Safira, que serviam, participavam, eram crentes, mas foram seduzidos pelo prazer de querer estar no holofote, por conta de olharem para um homem chamado Barnabé e ver nele integridade na adoração, sinceridade para com seu Deus. Mas como eles não conseguiam fazer isso, eles tentam imitar e burlar o sistema da adoração, achando que Deus aceitaria a adoração de alguém que foi atraído pelo mundo, seduzido pelo desejo apenas de aparecer, mas que perderam a sua alma. Eu posso citar também o exemplo do filho pródigo. A parábola talvez uma das mais conhecidas das Escrituras, mas de um jovem que estava na casa do pai, vivia as delícias e o prazer da casa do pai, sabia dos privilégios que tem na casa do pai, porque lá, na podridão, na sarjeta, no lugar mais fédido que ele podia se colocar, lá ele lembra e diz: quantos trabalhadores do meu pai tem abundância, tem fartura de pão, eu aqui pereço de fome. Ele sabia dos privilégios que tinha na casa do pai, mas a alma dele foi atraída pelos desejos do mundo, pelos prazeres do mundo, e ele foi se distanciando do seu pai, do Deus Criador, e sendo atraído para esse engodo, para essa mentira, para essa farsa, sendo alimentado na sua alma, a sua alma sendo atraída apenas para um prazer carnal, até que ele se vê na realidade de que estava no fundo do poço. Mas o problema é que às vezes a gente olha muito para o filho pródigo, mas também tem o irmão do filho pródigo, que esse daí não sai, esse não vai provar os prazeres, esse não vai viver as delícias do mundo, delícias entre aspas.
Mas ele, mesmo na casa do Pai, servindo ao Pai, é alguém que a alma dele está apenas atraída pelo servir sem prazer. Ele não entende o princípio do Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Ele não sabe o que é isso. Ele serve por obrigação. Ele quer apenas ser reconhecido pelo Pai. Está tão perdido, perdeu a sua alma dentro de casa, dentro da igreja. Como eu, como você, muitas vezes pode estar passando situações onde a gente está servindo, só por uma obrigação. Mas não tem regozijo, alegria de alma em servir a Jesus. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, a realidade hoje nossa é de um mundo que tem atraído, por exemplo, a gente, muitos cantores renomados, muitos pastores, líderes religiosos renomados, têm sido atraídos pela mídia, por exemplo. Eles querem um like, eles querem ser vistos, eles querem falar de um evangelho que o povo quer ouvir, não que Cristo quer comunicar. Estão perdendo a sua alma no seu ministério, na tentativa de ganhar multidões, de ganhar o mundo, de ser visto por muitos, aplaudido pela maioria. Mas é um caminho, é um atalho que está perdendo a alma. Que está perdendo a alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se a nossa satisfação e se o nosso sentimento de completude, de estar completo, não estiver na pessoa de Jesus, se a nossa satisfação plena não estiver em Jesus, nós estamos perdidos, gente. A gente é só mais um Nicodemos na nossa geração. Conhecemos tudo sobre a Bíblia, falamos e ensinamos para outras pessoas, mas aquilo que é mais elementar, aquilo que é o básico da fé cristã, a gente não vivencia o nascer de novo. Era um doutor da lei, um homem que tinha a responsabilidade de ensinar a nação. Sobre ele pesava o fator de ser conhecedor do Torá, das Escrituras. Era ele que tinha a responsabilidade de ensinar ao povo o que é que as Escrituras estavam querendo dizer com cada texto dos profetas. Mas quando esse homem se depara com Jesus, ele fala: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa para você, rapaz. Olha, o importante na relação sua com o Pai é que você venha a nascer de novo. É interessante que Nicodemos olha para Jesus e fala: explica para mim, como é que é esse negócio? Como é que eu, sendo velho, por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Já nessa idade, já desse tamanho, isso não consigo, não existe isso. Porque ele não entendia ainda, mesmo sendo mestre, um doutor. Talvez era alguém que estava nos holofotes, mas com a alma perdida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso não diz respeito para quem está lá fora, diz respeito para mim e para você. Isso não é sobre apenas uma situação de um final escatológico, onde a Bíblia me remete, sim, a uma existência do inferno. E se eu e você, se nós cremos que existe céu, existe um lugar preparado, e onde é que eu me fundamento, e onde é que você se fundamenta? Na palavra de Jesus. Quando ele escrevendo, quando ele se despedindo já dos seus discípulos, ele já faz uma narrativa de como seria
aqueles dias, mas dizia: olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, creia em Deus e creia também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você esteja também. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Eu creio nessa promessa, que eu sei que é concreta, é fiel, está respaldada naquele que é o amém de Deus, Jesus Cristo. Olha, ele está dizendo: olha, creia em meu Pai, creia em mim. Se meu Pai falou, eu referendo. Existe esse lugar. Mas da mesma forma como existe céu, existe também inferno. Então eu não posso acreditar apenas em céu e deixar de acreditar em inferno, porque Jesus falou sobre inferno. Mas o que eu queria que você pensasse também nessa pergunta de Jesus, é que não é somente uma questão escatológica. Não é só sobre perder a alma na questão da escatologia, do que é que vai acontecer na minha eternidade, no final. É perder no psicológico, é quando eu sou atraído, engodado, e o meu coração cede para todas essas coisas que o mundo está me oferecendo, e eu vou embarcando nessa barca e me distanciando desse Pai. Eu vou pegando essa carona da multidão e me distanciando do Deus que quer conversar comigo tete a tete, pessoalmente, na relação mais íntima possível. Muita gente está perdendo a alma já nas suas emoções, querendo ganhar o mundo. Elon Musk, talvez um dos homens mais ricos do mundo, ele quer ganhar o mundo. Não sei se ganhando o mundo, ele vai salvar a alma dele, mas ele quer conquistar o mundo. As grandes potências mundiais querem dominar o mundo. Seus líderes, possa ser que nesse desejo percam a sua alma. As grandes seleções de futebol do mundo querem ganhar a Copa do Mundo. Mas o que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Por que é que eu comecei esse bate-papo, essa mensagem, dentro dessa pergunta de Jesus, usando como referência aquela brincadeira lá do auditório de Silvio Santos? É porque lá a escolha era feita às cegas. Lá, quem dizia sim ou não, não sabia do que se tratava. A pergunta de Jesus, ela é muito clara, muito objetiva, muito direcionada, porque Jesus está comunicando isso para mim e para você. Não é agora para aquela multidão que ele conseguiu reunir naquele dia para conversar sobre isso. Ele está aqui falando agora sobre aqueles que de fato resolvem aceitar o desafio de caminhar com ele. E se você já resolveu tomar esse desafio, é sobre mim e sobre você que ele está conversando. Porque se você olhar o texto a partir do verso 34, a colocação aqui é sobre levar a cruz de Cristo. Então, não é para quem está lá fora. A pergunta é para mim e para você. Não é para aqueles que eu seleciono e coloco à margem da sociedade e vou dizendo para eles: ou você muda a sua vida ou vai para o inferno. A pergunta de Jesus é para quem está aqui dentro. É quem já tomou a decisão de dizer assim: eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero seguir até o fim. Eu quero receber o prêmio que o Senhor me garantiu que vai ter. E quando a gente vai ver lá as cartas, as igrejas da Ásia, você vai ver que em todas elas tem um prêmio no final. Ao vencedor vai ter isso, ao vencedor vai ter isso, ao vencedor vai ter isso. Se você vencer, você vai ter um prêmio. Mas é para aqueles que não deixam
ser atraídos, não se deixem ser atraídos por esse mundo e não desviam a atenção que a sua alma tem que ter do seu Pai, do seu Criador, do Senhor da sua vida. O prêmio é para esses. Existe um verso que eu amo dentro desse mesmo contexto. É Jesus também falando sobre esse assunto. E ele diz o seguinte: quem é o homem que, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro, faz os cálculos para ver se tem condição de concluir, para que, em começando e vendo que não tem como concluir, e pare, os outros passem e zombem dele. Quando eu e você pega esse texto também de forma isolada, a gente está pensando que Jesus está falando sobre planejamento de vida. Muitos usam essa fala de Jesus no contexto de uma organização, por exemplo, financeira. Mas Jesus não está falando sobre isso. Porque Jesus começa exatamente, nesse texto que eu falei agora, ele começa exatamente falando sobre esse assunto, sobre levar a cruz de Cristo. Levar a cruz dele. Ele, antes de citar isso, quem é o homem que, em querendo construir, primeiro ele vai dizer, antes desse versículo, ele vai dizer assim: todo aquele que vier até mim, e não aborrecer pai, mãe, aí vai dizendo quais são os conflitos que você vai ter na sua alma. E nesse conflito ele vai dizer: se isso não acontecer, você não é digno de mim. E aí ele vai dizer: porque qual é o homem que querendo? Então o assunto, qual é o homem que querendo construir uma torre, parte do princípio de que ele está falando sobre seguir a ele com integridade, não deixar a sua alma ser atraída por esse mundo. Em síntese, na suma, é o seguinte: é Jesus dizendo para mim e para você, até para você me seguir, você tem que fazer as contas para ver se vale a pena. Está entendendo? Até para você seguir Jesus, você tem que botar na ponta do lápis para saber se vale a pena, para você não largar Jesus no meio do caminho. Porque quem é o homem que prefere ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero acreditar agora, para a gente concluir, que tanto eu como você sabe fazer conta. Tanto eu como você sabe fazer conta. Eu sei que 10 é maior que 5, que 100 é maior que 50, que 1000 é maior que 500. Eu e vocês, nós sabemos disso. E se eu e você sabem fazer conta, e assim como a gente dizia, e lá no sofá da nossa casa, a gente dizia, quando a criança fazia a escolha errada, a gente dizia, não, essa aí não, porque a gente entendia sobre valor, mesmo sendo criança. Eu quero dizer para você, que você tem que saber, que se você ceder a esse mundo, é isso que Jesus está falando, se você ceder a esses caprichos, a esses desejos, a esses prazeres, você está colocando em xeque a sua eternidade. Você tem que fazer essa conta. Vale a pena? Talvez você que quer visitante, está aqui nessa noite aqui, foi convidado ou veio voluntariamente, está aqui. Eu te pergunto, beleza, você foi lá no São João, no Pedão aí de Itabuna. Para você foi prazeroso, eu sei disso, porque a tua alma, que é onde reside as emoções, os prazeres, ela comunicou com a sua carne que aquilo era bom. E você se deleitou nisso. E foi prazeroso para você isso. Mas eu te pergunto, quanto durou essa felicidade? Qual o timing dela? Qual foi o tempo? Talvez você no outro dia estava vomitando de tanto ter comido e bebido. Talvez no outro dia você estava com a tamanha de uma ressaca, de dor de cabeça, com a enxaqueca, do tanto que você pulou, gritou, ou que aquele barulho do som foi tá, mas era prazeroso para você naquela hora. Só que passou, acabou. E você está trocando uma eternidade com Jesus por algo muito passageiro, que demorou um dia ou dois, que te sugou,
que te enganou, dizendo que aquilo era alegria, e nunca foi alegria. Aquilo ali são flashes de prazer. Só isso, flashes de prazer. Mas não dura nada. Dura sim aquilo que o salmista diz: na tua presença há abundância de alegria. Diante do Senhor eu consigo experimentar delícias perpétuas. Isso é prazeroso. Então o que Jesus está dizendo é que tem muita gente dentro da igreja, mas sendo seduzido pelos prazeres do mundo. Quantas pessoas aí não caminham mais com a gente? Eram nossos irmãos. Eu quero acreditar, são nossos irmãos. Eu oro para que Deus os traga de volta. Mas estão perdendo a alma sendo atraídos. Quanta gente aí está atrás apenas de servir para ter o holofote, para ser reconhecido, para ter o aplauso. Está perdendo a sua alma. Porque é interessante a palavra do pai, representada na parábola do filho pródigo, quando ele diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Como é que você consegue estar num ambiente desse e não experimentar, não tomar posse desse negócio? Como é que você não consegue ser feliz nesse relacionamento meu e teu? Como é que você consegue ser tão medíocre, tão superficial, que não se considera filho, que não tem prazer e alegria, que não vivencia as minhas alegrias, que não compartilha os meus sentimentos? Como é que você consegue viver dentro de casa assim? Gente que já perdeu a alma dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Que o Senhor incomode o meu coração e o teu coração com essa pergunta durante essa semana: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não é um jogo às cegas. Aqui agora é às claras. Porque Ele promete: olha, eu te garanto a eternidade se você não deixar ser atraído, se você não deixar a sua alma se engajar nesse negócio. Eu te garanto algo melhor. E eu vou dizer ainda mais: você vai rodar, rodar e rodar, e nem a igreja vai preencher você. Se você veio aqui, ou se você já se decidiu aos pés de Jesus, pensando que é sobre igreja, você está enganado. Você precisa rever a sua relação com Deus, porque não é sobre igreja. Eu amo o versículo do Eclesiastes capítulo 3, que muitos de nós conhecemos também, que fala sobre a questão do tempo, né? Tudo tem um tempo debaixo dos céus, e há tempo para todo propósito. E ele vai discorrendo sobre o tempo, mas quando chega no verso 11, ele fala algo extraordinário. Ele fala: Deus fez todas as coisas formosas aos seus olhos, e pôs a eternidade no coração do homem. A tua carência e a minha carência de se sentir completo é sobre algo que Deus colocou na gente, chamado eternidade, que só Ele, somente Ele, e mais nada desse mundo pode suprir, porque é Ele que é desde a eternidade. Ele é o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Ele é e sempre será, de eternidade a eternidade, de maneira que a carência maior do homem, que a nossa alma muitas vezes cede, é por esse algo eterno chamado Deus. É uma pessoa que se comunica e preenche a minha e a sua vida.
e que nada mais nesse mundo vai poder suprir. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, mudar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Nos teus braços de amor. Amigos, irmãos, convidados, depois de uma mensagem dessa de Deus para nós não podemos sair daqui sem fazer pelo menos 2 apelos. E o primeiro é: você que ainda não serve o Senhor, você que quer se conectar ao Senhor, você pode ficar de pé
levantar a mão e dizer: eu quero me conectar com Deus, eu quero me ligar a Jesus, eu quero servir ao Senhor. Amém. Tem mais alguém que quer se ligar ao Senhor, que quer se conectar ao Senhor? O segundo apelo nessa noite é você que está distante do Senhor, você que está desligado do Pai, mas quer reconectar ao Pai, como também o filho pródigo fez. Você também pode ficar de pé, se você quiser se reconectar ao Pai nessa noite. Peça ao Senhor forças, peça para Ele quebrar as cadeias, os grilhões, e se reconecte ao Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Levi, eu vou passar aqui. Amém. Deixa eu só fazer um reforço nessa palavra do presbítero Paulo. A palavra é pra gente. A palavra é pra mim e pra você. E talvez você ainda está relutando, talvez não está entendendo que você está perdendo. Mas tem muita gente perdendo. Muita gente. Se você, por exemplo, está lá no seu Instagram e você todo dia quer ser curtido lá, você está perdendo. Porque esse é, sobre o mundo que a gente falou, ele tem regras, ele tem leis lá. Elas não se comunicam com as leis do reino de Deus, mas lá tem leis. Por exemplo, lá, coisas são mais importantes do que pessoas. Lá eles valorizam coisas. É o mundo, ele fala isso. Por exemplo, lá o homem é o centro. É por isso que muitas vezes eu e você, a gente está atrás da curtida, do like. No reino de Deus, Cristo é o centro. A regra do mundo é: se ninguém está envolvido em torno de você, cancela. No reino de Deus não. No reino de Deus faz festa quando chega. Lá no mundão, quando você erra, não tem perdão, não tem reconciliação. No reino de Deus, tem aliança, tem banho, tem roupa nova, tem festa, tem cordeiro. Pensa bem, se você não está perdendo a sua alma sem nem perceber. Vou reforçar: se você quer, em nome de Jesus, reatar a sua aliança com Deus, eu não estou falando para descrente, estou falando para crente agora. Se você quer reatar a sua aliança com Deus, fique em pé para a gente orar por você. Fique em pé para orar por você. Não tenha vergonha não. Faz como, mais digno foi a posição do filho pródigo do que do irmão que estava dentro da casa. Porque o irmão do filho pródigo, o filho pródigo, pelo menos ele falou assim: opa, eu reconheço, estou perdido, tenho que voltar para a casa do pai. O outro que estava dentro de casa falou assim: não tem sentido isso aqui, não tem alegria nisso. Você quer fazer uma renovação de aliança, renovar o seu compromisso com Deus? Fique em pé. Quero convidar o pastor Gilson Júnior para estar orando.
Tu és um Deus gracioso. E mesmo nas nossas falhas e nas escolhas equivocadas, o Senhor nos dá a oportunidade de rever as nossas decisões e voltar atrás. E ainda nos acolhe com amor. As Suas misericórdias são infinitas e são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pela oportunidade de ouvir esta palavra nesta noite, ó Deus. Obrigado pelo chamamento, pela convocação, pelo despertamento que o Senhor nos faz nesta noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, porque enquanto este mundo pelo qual somos atraídos nos engana, o Senhor abre abertamente um diálogo conosco e nos chama a termos consciência do nosso estado e revela-nos a necessidade de voltarmos para o Senhor. Ó Deus, que todos nós aqui acolhemos esta palavra em nossos corações. Que todos aqui, ó Deus, renovem suas alianças com o Senhor. Que ninguém fique de fora, porque é tempo de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. É tempo de conscientemente nós avaliarmos a nossa forma de viver a vida cristã. E a Tua palavra disse que por mais que sejamos bons servos, ainda estamos aquém. Por isso somos convidados ao Senhor, ou pelo Senhor, para revermos a nossa vida e analisarmos se nós não estamos nos perdendo nesta caminhada. Então, ó Santo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aplique esta palavra em nossos corações e leva-nos a nos render a Ti e a negar todas as propostas que este mundo enganoso nos faz, porque na verdade eles nos afastam do Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas vão ficando para trás e o Senhor vai fazendo nova todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Que todos aqui nos sintamos abraçados pelo Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. E quando o Senhor nos disciplina é porque estamos sendo amados por Ti, estamos sendo abraçados pelo Senhor, estamos sendo colocados no colo como filhos queridos. Obrigado porque o Senhor faz isso por nós, porque o Senhor nos ama, o Senhor não nos quer nos ver perdidos. Aliás, o próprio Cristo nos disse que aqueles que vieram a Ele jamais seriam perdidos, e nós cremos nesta palavra. E conscientemente, e levados pelo discernimento do Teu Espírito, nós renunciamos em nome de Jesus os prazeres deste mundo e nos apegamos a Ti. Louvado seja o Senhor. Que a palavra do Senhor habite ricamente em nosso coração hoje e durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse aqui é pastor Gilson Júnior, né? Ele é irmão do pastor Davi também, do presbítero Levi, nosso irmão Gilton ali, o Quiquinho. É pastor da igreja presbiteriana Aldeia da Serra, não é isso?
Eu vou convidar o irmão para poder fazer a bênção pastoral para a gente ministrar. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia da presença do Senhor. E nós nos unimos com os irmãos em oração pelo pastor Davi. A igreja em Aldeia da Serra está orando pelo pastor Davi. E nós estamos no mesmo propósito, em ver Deus agir de forma extraordinária na vida do nosso pastor. Queridos, ide em paz, que a graça maravilhosa em Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador, que o amor do eterno Pai, que a comunhão doce e preciosa, que a unção e a bênção do Espírito Santo repouse sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.